Fala, gente! Roger Medeiros na área. Vamos falar sobre finanças para casais. E hoje vamos falar sobre o assunto agendando despesas. É isso aí. Vamos falar sobre agendando despesas. Infelizmente começamos um pouco atrasado, já tínhamos começado, mas eu realmente tive um problema aqui na internet. E agora já voltamos com todos os arranjos técnicos resolvidos, né? Então eu espero que você esteja aqui, que você goste daquilo que vamos falar hoje. Voltamos, ok? Então vamos esperar mais um pouquinho aqui, só para algumas pessoas aqui começarem a entrar, né? Então vamos só orientar aqui algo, ok? Faz aí um aviãozinho aí para as pessoas que estão começando a chegar aqui. Então dá o seu aviãozinho aí, o seu like aí hoje. Vamos começando aí mais uma live hoje sobre finanças para casais, tá? Então algo não saiu como planejado, mas fazemos um improviso, tá? Não deixamos de transmitir, ok? Então seja bem-vindo. Hoje esteja preparado para escutar aquilo que, se você não estiver escutando ao vivo, você pode escutar também depois gravado. Então, o que queremos falar hoje sobre agendamento de pagamentos. Muito interessante aquilo que vamos falar hoje. Então, na verdade é que um dos maiores problemas, um dos maiores, vamos dizer assim, desafios, problemas não, vamos esquecer essa palavra chamada problemas e vamos trocar por desafios. Um dos maiores desafios dos casal é falar sobre o quê? Dinheiro. Falar sobre dinheiro realmente é um problema muito sério em relação aos casais. Por quê? Porque às vezes cada um, como eu já falei anteriormente, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma maneira que aprendeu a lidar com o dinheiro e como ele consegue repassar isso para outras pessoas e até para os seus filhos e para o seu marido, tá? Mas eu queria te fazer uma pergunta hoje, assim, o que é agenda de pagamento, Rogério? O que é essa história aí que você está inventando sobre pagamentos? O que seria isso? Como é que seria? Como é que isso funciona? Simplesmente é uma simples coisa, daquela que eu gostei de colocar esse nome, para que seja assim, para que simplesmente é o resultado daquilo que as pessoas os casais vão encontrar, ok? A agenda de pagamento significa o quê? O resultado do que o casal vai obter ao longo do seu casamento. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Como assim, Rogério? Como é que você está explicando coisas que às vezes eu não estou conseguindo compreender em relação às minhas finanças do meu casamento? Eu não sei se você já percebeu, hoje vivemos funções que vamos chamados, vamos dizer assim, casais e pessoas vivem hoje como recompensa imediata. O que seria essa história também de recompensa imediata? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ambos, vamos dizer assim, ambos trabalham, ambos têm os seus empregos, ambos têm as suas funções, cada um contribui com uma renda, uma receita dentro da sua residência, da sua casa. E o que acontece com isso? Eles às vezes não têm um orçamento pré-definido, não conversam sobre dinheiro, e simplesmente o que acontece? Na verdade, eles são aquilo que a gente já falou nos perfis econômicos de casal desligado. Eles são aquelas pessoas que são desligadas e não fazem, nem proporcionam, nem sonham e nem têm um pensamento de que amanhã eles vão precisar de uma aposentadoria. E como é que eles vão conseguir ter juntar esse dinheiro, juntar essa verdadeira quantia para que eles possam realmente usufruir na velhice. Então, que significa também que a maioria dos brasileiros, eles são dessa forma, eles vivem aquilo que, vamos dizer assim, eles vivem
o resultado imediato, eles querem algo que seria muito mais vantajoso hoje do que pensar no amanhã. Então, e o casal, né, lógico que a gente fala de crescimento, e crescimento é uma coisa natural, tá? Então cresce, o casal vai crescendo, vai ganhando mais renda, tem que ganhar mais renda. Então, na medida que você casa, você vai passando o tempo com o seu esposo, vocês têm que fazer mais dinheiro, vocês têm que ganhar mais dinheiro, até porque senão como é que vocês vão ter filhos, conquistar os seus objetivos? E o que é que acontece? Nessa grande situação, o que é que eu quero dizer? Quando se tem uma renda extra, o que é que faz? O casal utiliza dessa renda extra para quê? Para simplesmente comprar novas coisas ou adquirir novos bens, como prestação de imóveis, um imóvel que às vezes ele não precisava se mudar, às vezes ele não precisava trocar de carro, às vezes ele não precisava comprar um celular novo. Então, e tudo isso faz com que os casais, né, eles vão se endividando e faz com que perdendo o quê? Uma coisa chamada poder financeiro. Poder financeiro significa que poder financeiro é a junção das duas rendas e que fazem o quê? Fazem algo que a gente chama de conquista da montanha da liberdade. E a gente vai falar disso lá na frente, tá? Então, e como é que essa história de recompensa imediata vem bater aqui na meio da nossa live, né? Na nossa live, que está falando sobre agendamento e pagamento. O que é que eu quero dizer com isso? Recompensa imediata é como eu falei, as pessoas trabalham demais, as pessoas elas são ocupadas demais durante o dia, e significa que ao sair de casa, às vezes sair assim, eu trabalho tanto, então eu mereço. Eu trabalho tanto, eu preciso trocar o carro. Eu trabalho tanto, e esquecem exatamente isso que a gente estava falando. Esquecem de quê? Esquecem de como é que vai ser o seu futuro. E esse cenário, ele poderia ser um pouco diferente se houvesse essa adoção do que a gente vai falar agora, que é o quê? O planejamento, o agendamento de pagamentos. Se você formar uma poupança, vamos dizer assim, guardar recursos realmente que supram a sua necessidade lá no final da sua vida, na sua velhice, você não vai ter preocupação. Então, famílias às vezes adiam porque elas têm um orçamento bastante enxuto e bem planejado, elas adiam a compra de algo, adiam uma compra de um carro, e isso faz com que exista algo muito interessante, que o quê? Que você fazendo um bom planejamento, um bom agendamento de pagamento, eu quero que você comece a imaginar, você que é pai, que é mãe, começando a imaginar que você não, vamos dizer assim, juntar um recurso tão interessante que a faculdade do seu filho, você não vai precisar tirar da sua vamos dizer, da sua receita, né, da sua renda atual. Imagina isso. Você conseguir pagar uma faculdade, né, lá na frente, pagar um estudo para os seus filhos, ou comprar uma casa, e se você não precisar assumir uma prestação por isso, porque ao longo do tempo você conseguiu se organizar e economizar e guardar esse dinheiro para fazer esse tipo de situação. Se você quisesse também ao longo da sua vida, você quisesse guardar o dinheiro para que você chegasse na sua velhice, na sua aposentadoria, quisesse comprar uma casa e ficar mais tempo na praia do que ficar mais tempo na cidade, você poderia fazer isso também, você pode fazer isso também se você tiver essa organização, essa agenda de pagamento. Então a gente está falando muito aqui de organização. Então, geralmente esse padrão que a gente está falando de moradia, de carro, de status, viver vamos dizer, um padrão maior do que o seu, é o que faz toda essa deficiência financeira, tá bom? Então, a agenda, que eu quero dizer também, a agenda financeira, a agenda de pagamentos, ela não só significa o quê? Pagar as contas do mês. Ela só não significa, vamos dizer assim, ela só não significa o quê? Eu peguei tudo que eu gastei, ou seja, vamos dizer assim, muita gente fala sobre planilha financeira, planilha de orçamento, planilha disso, daquilo, que eu passei 10 anos usando planilha, mas eu sempre usava planilha de forma errada. O que é que eu fazia? Eu chegava no final do mês, chegava no dia 2, dia 1, e o que é que eu pegava tudo no mês anterior e escrevia. Tá? Isso simplesmente era o quê? Eu estava
em vez de ficar alegre porque eu estava fazendo esse tipo de controle, significava que eu estava me sacrificando, eu estava tendo uma frustração. Por quê? Porque eu não tinha um objetivo financeiro, eu não tinha como guardar o meu dinheiro, e quando eu vi eu gastava muito mais daquilo que eu pensei que eu tinha gasto. Significa que um agendamento de pagamento não é simplesmente sair lançando todo tipo de pagamento que você fez, simplesmente porque você acha que aquele ali vai ser um padrão muito interessante. Não. Agendamento de pagamento significa o quê? A caminhada, a subida para a Montanha da Liberdade. O que eu quero dizer isso com Montanha da Liberdade? Porque às vezes eu uso uma analogia bastante interessante daqueles alpinistas. Então leva um grande tempo para você subir ao cume do monte. Então se você for ao Monte Everest, que eu já vi alguns documentários, as pessoas elas passam 15 dias ali se preparando lá não sei como é que chama, no final no início da caminhada, vamos dizer assim. Então eles passam por todo esse tempo de preparação. E porque às vezes a gente não quer fazer isso financeiramente. Gente, mas isso só foi um pano de fundo, tá? Só foi um pano de fundo para que você entendesse realmente o que é uma agenda de pagamento e para que ela serve. A agenda de pagamento, eu volto a repetir, ela não é simplesmente algo que você escreve e deixou passar. Não, a agenda de pagamento é algo que você controla, algo que você planeja, executa e faz com que gere resultado lá na frente, tá bom? E agora que entendemos o que é essa agenda de pagamento, eu convido você a pegar um lápis, um papel, porque a gente vai realmente falar agora exatamente como se monta e como se deve fazer uma agenda de pagamentos e como não se deve fazer uma agenda de pagamentos. Então a gente vai falar bastante sobre isso, tá ok? Mãos à obra. Pega aí o seu papelzinho e a sua canetinha. Mas antes disso, eu quero te falar 3 coisas, tá bom? Eu quero te falar que, se você está aqui, se você vê que esse vídeo interessa a casais que estão, vamos dizer assim, pensando como se planejarem financeiramente, eu queria que você apertasse o aviãozinho aí, ó. Apertasse esse aviãozinho que está aqui, esse aviãozinho aqui, ó. E convidasse um amigo, uma amiga, pode ser solteiro também, que isso vai beneficiar muitos casais e futuros casais, tá bom? E se você também vai beneficiar você para o seu planejamento financeiro ao longo da sua vida. Então, chama alguém, tá? Eu sei que bastante gente tá chegando, tá? E eu peço perdão hoje, porque realmente tivemos um problema técnico aqui. Eu tentei fazer com que funcionasse no meu computador, tentei testar hoje à tarde, enfim, vamos lá, ok? Tô vendo aí grandes amigos, então vamos embora. Tá, então pega aí caneta e papel, tá, gente? Que agora a gente vai começar. Eu fiz aquela toda introdução, então ainda bem que você chegou agora. A gente vai começar agora a fazer isso na prática, tá? Então assim, o que que você entenda que uma agenda de pagamento, para ela funcionar bem, ela precisa de 3 coisas. E sem essas 3 coisas, ela não irá funcionar bem. Tá? Às vezes a gente pensa que às vezes ser rico, né, é muito difícil, é muito complicado. E eu confesso a você que para você ter algum benefício financeiro, não é difícil. É simples. Mas precisa de quê? Mas é trabalhoso. Ele é simples para você adquirir riquezas ou adquirir estar bem financeiramente. Significa que ele é uma coisa que é simples, mas ela dá trabalho, ok? Então assim, vamos lá. Para que você funciona bem aí, tá? Esse agendamento de planejamento financeiro, você precisa de 3 coisas. A primeira delas é saber a sua real situação. O que eu quero dizer com isso? É quanto você gasta, quanto o casal gasta, quanto o casal ganha e qual é o poder econômico que eles têm. O que significa esse poder econômico? Vamos dizer assim, eu e Clarissa temos uma renda, vamos dizer que essa renda fosse aí, sei lá, 10 mil reais, cada um ganhasse 5 mil reais. Esse é o nosso poder econômico, nosso poder do casamento, tá bom? É o nosso poder da nossa casa. Então, o poder econômico é quanto vocês ganham, tá? É quanto vocês têm, assim. Mas aí o que é que significa? Que significa, quando vocês ganham, não, desculpa.
é o quanto vocês economicamente conseguem viver, vamos dizer assim. Com esse poder financeiro, é o que você vai pegar a sua receita, a receita da sua esposa, do seu esposo, você vai somar e vai ver quantas são suas despesas. Então você vai ver qual é o seu poder econômico. E eu posso te dizer uma coisa assim, hoje, por todas as pesquisas que a gente já fez, 90% das pessoas, elas vivem em poder, vamos dizer assim, poder econômico abaixo de 10%. Ou seja, pessoas estão comprometendo mais de 90% do seu orçamento com coisas que não precisam. E aí eu vou te dar uma dica, tá? Agora, para que você tenha um poder econômico bem estruturado, significa que você precisa ter 30%, economizar 30% daquilo que você ganha. E eu tenho certeza que com 10 ou 15 anos, você economizando mais ou menos esses fases, sabendo sim, não é só pegar o dinheiro, colocar lá na poupança, que também não vai dar nada, tá? É que você aprenda a investir o seu dinheiro, significa que esse dinheiro vai render, tá ok? Então entendemos mais ou menos a primeira coisa pra gente, vamos recapitular aqui, poder econômico, poder financeiro, é o que? É o valor que o casal recebe menos aquilo que ele ganha. Então vai sobrar um saldo, esse saldo é o que vai gerenciar todo esse poder econômico, tá bom? Então lá, segunda coisa que a pessoa tem que fazer é tomada de decisão. Tomada de decisão é fundamental para que a agenda de pagamento funcione. Por quê? Porque com certeza, vamos ver lá na frente ainda hoje, que você vai precisar tomar decisões para quê? Para que você consiga construir o seu objetivo. E o terceiro é uma coisa que esse sim precisamos ter, que é a chamada disciplina. Então, gente, eu apresentei mais ou menos o que é a apresentação de uma agenda de pagamento, mas o que é que eu quero falar agora? O que é que eu quero dizer a você? Que para que você tenha isso, você precisa, primeira coisa, para se montar, tá? Então anota aí, pega papel e caneta, chama as pessoas que estão aqui, tá? Não deixa, toca aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó. Aqui, esse aviãozinho aqui, chama um aviãozinho aí, chama para todo mundo, chama o mozão, vem assistir aqui, ó, Roger, o brabo das finanças, que ele vai falar agora ele vai soltar aqui todas vamos dizer assim, as tretas que tem os mistérios que tem das finanças para casais. Então chama aí, gente, chama aí, tá? Então, o que é que eu quero dizer assim? Você tem que pegar suas contas e que a gente chama de setorizar elas. Você vai pegar todas as suas... E aí é muito importante. E essa parte... E aí eu vou te dar a segunda dica. Eu já dei uma primeira, vou te dar a segunda dica, tá? Que é assim... Quando você for setorizar com o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, tente observar como é que ela está de humor durante o dia. Como é que foi? Primeira pergunta que você deve fazer é... Como é que você trabalhou, meu amor? Como é que foi o seu dia? Esquece, se você é marido e for falar com sua esposa sobre isso, quando ela tiver TPM, também adie essa reunião para um próximo momento. Por quê? Porque senão realmente você não vai conseguir evoluir, tá? Então o que é que eu quero dizer com isso? Quando você vai setorizar, por quê? Porque é muito importante o casal sente e comece a setorizar todas as despesas. O que eu quero falar agora, você deve anotar bem aí. Primeira, setor de despesas, tá? E aí não tem muito a ver com despesas essenciais e não essenciais. São aquelas que são de obrigação todo mês, aquelas que você não precisa pagar todo mês o mesmo valor e tal. Então assim, são categorias, o que eu quero dizer, são setores. O primeiro setor é o da habitação, tá bom? Na verdade é o da habitação, que é o que você encontra, que é o aluguel, tá certo? Você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar todas as despesas referentes à habitação, que é o seguinte, que é moradia, aluguel, condomínio, luz, água, o que mais? Telefone, internet, gás. Então é muito importante que você setorize isso, a habitação. A habitação entra todos os custos fixos e variáveis. Vocês percebem aqui que eu estou colocando esse setor de habitação, estou colocando luz, telefone, estou colocando internet, estou colocando o condomínio, estou colocando aluguel, estou colocando TV a cabo, IPTU, então tudo que for relacionado à habitação. Então você vai ter que anotar aí quanto é que você gasta, somar tudo e quanto é que é o meu setor de habitação. Segundo setor é educação. Quanto é que você gasta com educação com seus filhos? Se você também não tiver filhos, quanto você gasta com cursos
quanto você gasta com curso de inglês, com curso de administração, faculdade, né? E a pós-graduação, enfim, curso de inglês, todos os cursos que vocês fazem. E é muito importante também isso colocar em pauta aqui, é que os cursos que vocês querem fazer, então vocês têm a despesa, vão montar a despesa e você vai colocar esses cursos que eu quero fazer, que eu quero realizar. Então vocês têm que colocar ele também, não colocam ele como uma despesa fixa, mas colocam ele como projeto, tá bom? Então quanto é que você quer gastar com educação, ok? Terceiro, e é muito interessante aqui que educação, às vezes você pensa, eu só vou pagar colégio de menino, vou pagar, vamos dizer o que, o colégio, a condução, né? Então tem mais coisa ainda aí, só que a educação está relacionada ao que? A farda, a livros, a apostilas, e às vezes você não setoriza isso. Isso vale também para as pessoas que são solteiras, porque às vezes se você está na sua faculdade, aí você compra um livro, você vai lá na Xerox, tira uma Xerox da apostila lá do professor mandou, e não setoriza isso, e você entra aí, e aí a gente vai, isso são coisas chamadas de despesas fantasmas, essas despesas que você não tem noção, quando vê sai o dinheiro todo e você não conseguiu saber para onde está indo o dinheiro. É muito importante essa questão de setorizar, por isso que a gente está falando, não está nem falando de despesas essenciais e não essenciais, fazendo aquele cronograma todo. Estamos falando de quê? Estamos falando de setorização. Terceiro, saúde. Quanto é plano de saúde? Quanto é que você gasta com remédio? Quanto é que você gasta com consulta particular? Né? Exames, enfim, todos esses gastos que se tem com saúde. Tá? Não são só aqueles... Porque quando a gente monta uma planilha financeira, a primeira coisa que você coloca lá é plano de saúde. Tantos reais, 600, 700 reais de plano de saúde. Medicamento, aí você coloca lá, né? Por muitas vezes você nem coloca medicamento, mas você vai lá no supermercado, vai lá na farmácia, compra um remédio, não utiliza. Agora, exames periódicos. As mulheres, elas precisam fazer exames periódicos. Os homens também, mas geralmente as mulheres elas precisam fazer muito mais exames periódicos e você às vezes não coloca isso nas suas despesas, nos seus agendamentos de pagamentos setoriais. Significa que as pessoas, as mulheres principalmente, elas, e você, como vocês vão controlar isso? E tem plano, às vezes, você diz, mas eu tenho um plano de saúde. Mas tem plano de saúde que às vezes não cobre o médico que você já está acostumado, a médica que a pessoa, a esposa está acostumada, ou o médico que você está acostumado. Aí você tem que pagar para pegar um reembolso, às vezes é a metade do reembolso. Então, eu tenho que... Minha sogra mesmo, ela sempre foi numa médica, e o plano de saúde dela só cobre 100 reais, e a consulta é 400. Então, e o plano de saúde só cobre 100. Mas é isso. Então, por isso que essas despesas com saúde precisam ser elas setorizadas, tá? Outro ponto importante no agendamento de pagamento significa, sabe o que? Setoriza o lazer. Gente, quando a gente fala sobre finanças e a gente fala sobre gestão de casais, o casal realmente ele precisa ter um tempo de lazer, ele precisa ter um tempo sozinho, ele precisa ter... Agora vai começar a abrir os cinemas agora de novo, precisa ir para o cinema, precisa jantar os dois, precisam realmente terem uma vida a dois, fazer com que essa vida ela seja realmente alegre. Por quê? Porque se você faz um planejamento de despesas, de pagamentos, e você só paga, não tem lazer, significa que você tira uma das funções do dinheiro, que ela é se divertir. Então, coloque horários para se divertir, coloque lugares, né? Isso não quer dizer que você não possa ir para lugares que você possa economizar, tá? Então, assim, elaborem coisas que você pode dizer o seguinte: queremos ir todo mês jantar num restaurante bom. Então, vocês criam um agendamento de pagamento, às vezes também ele serve muito bom para isso, para exatamente vocês usufruírem dessas coisas. O outro ponto que vamos falar aqui é exatamente o transporte. Esse envolve o quê?
envolve vale transporte, né? Então, algumas pessoas têm transporte, vale o que? Oba, diversão, claro que você já fez, oba, diversão. Exatamente, meu amor, divertimos sempre. Então, o que? O que acontece? Planejar transportes, né? Claro que você se animou, viu, gente? Quando eu falei aqui em falar, vamos jantar, vamos para lugares bons, não sei o que. E aí eu vou dizer, uma das coisas que a gente gosta de fazer junto, tá? É fazer o que? A gente realmente jantar em restaurantes bons. É uma coisa que eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de conhecer restaurantes novos. E a gente gosta realmente de fazer isso, tá? Então é um hobby, uma coisa que a gente tem em comum. E eu sugiro que você comece a encontrar coisas em comum que você e sua esposa têm e comecem a fazer isso, tá certo? Então tá. Então vamos voltar aqui. Tava falando sobre o que? Transporte, gente. Transporte é quanto você gasta com Uber. E às vezes o Uber, cara, o Uber é uma máquina de autossabotagem. É sério, tá? Então, vai ter aqui, tá? Vai ter essa partezinha, vai ter lá embaixo também que você vai ter a parte. Então eu vou responder a pergunta daqui da Noelle, tá? Que ela fala sobre presentes. Presentes, ela não está em lazer, ela está em outra categoria que eu vou falar também, tá? Então só para responder. Então daqui a pouquinho eu chego nessa categoria, você a gente vai identificar isso direitinho. Então você setorizando isso, você vai fazer com que o Uber é uma das maiores despesas fantasmas que a gente chama assim. Por quê? Porque vou pegar o Uber. Aí pegou o Uber. Aí vou para a igreja, aí pegou o Uber. Vou para o supermercado, pegou o Uber. Vou para o médico, pegou o Uber. Vou trabalhar, pegou o Uber. Vou para o shopping, pegou o Uber. E quando você percebe, o Uber, você vai ver lá no seu cartão de crédito, vai ver quando eu ver os 100 reais, 200 reais, não sei quantos reais, 300 reais. E aí você olha e fala, meu Deus, como eu gastei tanto com o Uber. Mas aí a questão é exatamente essa, é que você coloque na sua agenda de pagamento quanto você pretende gastar com o transporte, o Uber, se você não tem carro. Se você tem carro, você também pode mais ou menos fazer mais ou menos a distância que você anda por dia, você vai saber quantos quilômetros você gasta, para que você tenha um planejamento de agendamento e não fure. O mais importante é fazer isso. E também dentro desses setor de planejamento, aí tá o IPVA, tá a multa, porque querendo ou não, quem tem carro sempre aparece uma multazinha abençoada, manutenção, tá? Geralmente quanto é que se coloca? Geralmente você coloca, se o seu carro vale mais ou menos, sei lá, 20 mil, 30 mil, você coloca aí de 2% a 2,5%, quanto é que você vai gastar de manutenção com ele, tá? Geralmente você pode variar um pouco, mas geralmente é isso, tá bom? Então é 2,5%, 3% ao ano que você gasta com o carro, dependendo também do ano do carro, tá? Então isso é muito importante, tá? Então esses gastos de setores de transporte são um dos mais gastos que eles sangram o orçamento doméstico, tá bom? Então assim, supermercado é um pouco diferente de restaurante. Você vai setorizar, você vai escrever lá supermercado, quanto é que eu gasto, quanto é que eu compro, quanto é que meu supermercado. Você tem que ter, sabe, muito bem alinhado. Por quê? Porque quando você for agendar o setor de supermercado, significa que no final do mês você não vai ter uma surpresa. Quando eu comecei a fazer isso, que eu cheguei para Clarissa, a gente está gastando tantos mil reais por mês no supermercado. Ela tomou um susto. Aí eu falei também, mostrei isso, ela tomou um susto. Por quê? Porque supermercado é uma coisa que a gente não nota o quanto gasta, mas a gente gasta realmente muito. Então, em restaurantes, aí você pode setorizar, como eu falei também por restaurantes, né? Que é aquele restaurantes, você pode ter duas categorias aqui, tá? Como eu falei, que é do lazer, e você pode ter um restaurante que quando você almoça fora todos os dias. Então quanto é que isso vai te custar durante o mês? Aí esse também pode se caracterizar também almoços de negócios, que aí vocês às vezes fazem, sai do seu orçamento, e é muito importante você setorizar isso, tá? Contribuição
Esse é um dos fundamentais, que é você dar o seu dízimo na igreja, dar ofertas para outras igrejas e principalmente exatamente, tem gente aí, supermercado foi um dos itens que me surpreendeu durante toda a pandemia. Realmente, e agora, se chegar ao supermercado, o que é que houve, né? Tá vindo dentro do supermercado uma demanda reprimida. Então, o que acontece? Os produtos que não estavam sendo exportados, estavam sendo consumidos internamente no nosso país, então hoje estava muita demanda. E o que acontece? Agora, quando os produtos estão sendo exportados, está faltando internamente, e o que acontece? Preço sobe. Então, por isso você está vendo o arroz subiu, carne subiu, enfim, então por isso que os preços no país subiram, tá? Então mais ou menos só um adendo aqui do que a gente está falando. Então o que? Crianças, gastos com crianças. Quem tem filho sabe o quanto gasto com crianças é terrível, porque tem pediatra quando é criança, tem fralda, tem leite, tem crianças que, por exemplo, meu filho, Bento, ele tá bem melhor agora, mas ele tinha muita alergia de muita coisa. Então o leite dele era outro, comida que ele tinha que fazer era outra. Então se ele passou até 5 anos de idade sem poder comer um biscoito ou alguma coisinha. Por quê? Porque ele tinha essas alergias. Na verdade ele tem alergia a tudo que é derivado de soja. Então ele mesmo não conseguia, mesmo ele ia para a festinha, ele não podia comer brigadeiro, não podia, enfim. Então essa questão de crianças, ela é muito criteriosa. Então é bom você que tem filho, né? Então você anotar quanto gasta com criança. O que eu quero dizer com isso? Rogério, eu falei muito aqui, explanei várias situações, ainda tem mais coisas para explanar, mas o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho ideia quanto é que eu gasto. Eu não passa nem pela minha cabeça quanto é que eu gasto. Como é que eu faço isso aí? O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar os meses que passaram. Pega o quê? Eu não tenho ideia por quê? Porque eu gasto às vezes pega todo o seu saldo do banco, seu extrato do banco, começa a ver lá o que foi com gasto supermercado, muita coisa vai estar identificado. Pega o seu saldo de cartão de crédito e anota, e realmente vai ter que separar isso aqui foi isso, isso aqui foi isso, foi isso, para que você consiga setorizar. Por quê? Porque senão você vai se perder nessa setorização, nessa agenda de pagamento, tá bom? Então, vamos lá. Esportes, cara, esporte todo mundo precisa, tá? Então, então o que passou, não, ele escreveu aqui o que passou, então, esportes, academia precisa, tem vezes que as pessoas precisam, são despesas às vezes por casal, que ela é essencial, porque imagina você tá todo dia ali estressado no corre-corre do trabalho, corre-corre do casamento, corre-corre de criança, colégio, não sei o que. Então as pessoas elas precisam fazer atividades físicas para se sentir melhor. Não quer dizer que elas precisam ser pagas, mas precisam sim fazer academias físicas, correr, andar na praia, fazer vários tipos de o que acontece. Então esse setor de academia, você vai colocar, se você tiver trainee que é aquele do seu personal trainer, você vai ter aulas de yoga, aula de hidroginástica, aula de, vamos dizer assim, todo tipo de aula que gere, por exemplo, eu colocar agora, os meninos estavam lá embaixo, estão tendo aula de futebol, né? Então aqui a gente vai pagar o futebol para eles aqui no prédio. Então é esporte, não é gastos com filho, é gasto com o quê? Com esportes, tá bom? Financeiras, esse é muito interessante. Financeiras a gente sabe que tá tudo ligado diretamente a banco, taxa, juros, TED, vamos dizer, empréstimos, DOC, taxa bancária. Então aqui, aí vai uma dica, tá? Outra dica, você vai pegando as dicas aí. Conta individual. Conta individual em um casal significa 2 taxas bancárias, 2 tipos de taxas de anuidade de cartão de crédito, 2 possíveis cheques especiais, 2 pagamentos de juros se não pagarem em dia, tudo dobrado. Qual eu disse assim? Eu sei que isso é muito particular de cada um,
mas eu quero que você também comece a analisar que se você começar a economizar entre taxas, juros e conseguindo colocar isso tudo em uma conta conjunta, vai ser muito interessante. Vocês vão não ter ideia de quanto vocês economizam por ano em relação a taxas e juros. Só para te falar uma coisa, 25% da renda da família brasileira, ela é destinada simplesmente só para pagar juros. E aí eu falo juros de empréstimo, cartão de crédito, de cheque especial. Então se você consegue reduzir isso para um cartão, uma conta, tá? É uma ideia interessante de se pensar. Mas lembrando que cada casal tem que estar isso em comum acordo, tem que estar bem conversado. Por quê? Porque eu sei o que é realmente muito difícil colocar casais para terem uma conta conjuntas. Então, mais que isso, para mim, é uma ótima medida para você conseguir economizar e chegar à sua liberdade financeira, tá bom? Pets. Aí você vai um setor com pets. Setor com pets, para quem tem cachorro, sabe que cachorro gasta com ração, cachorro gasta com fardo, cachorro gasta com remédio, cachorro gasta com isso, gato gasta com comida, com terra, com não sei o que. Então, tem que se colocar também o quanto você gasta por setor com pets, tá bom? Então, assim, cuidados pessoais. Cuidados pessoais, aí vem salão. Salão, você tem que colocar lá. Sua mulher, ela tem que andar bonita, tem que andar arrumada, tem que andar cheirosa. Não para os outros, para você, ok? Da mesma forma, o cavalheiro tem que andar com o cabelo cortado, tem que andar com a barba feita, arrumado, cheiroso. Para quê? Para que sua esposa olhe para ele com bons olhos, não olhe com aquela, quando ele olhar aquela cara toda de barba, todo mal feito, todo esculhambado, todo não sei o que, e ela vai olhar assim, meu Deus, o que foi que eu casei com um príncipe e agora ele virou um sapo, não foi o inverso, né? Eu não casei com sapo para depois virar príncipe, mas é isso. Então, cuidados pessoais, ele está exatamente com isso, com o spa, que às vezes você quer ir, com limpeza de pele, todas essas coisas que mulheres adoram. Mas uma coisa interessante que está relacionada a cuidados pessoais, e essa provavelmente você não sabe, é uma coisa chamada previdência privada. Previdência privada, sim. Por que previdência privada é um cuidado pessoal? Por quê? Porque é o cuidado que você vai ter lá na frente, é o cuidado que você vai ter com sua velhice, é o cuidado que você vai ter com o seu sustento da sua família, é o cuidado que você vai ter com você mesmo, é aquilo que você sonhou chegar na sua velhice e você não está conseguindo. Então, uma das coisas que é muito importante é um cuidado pessoal para sua aposentadoria, ok? Então, esse também é um assunto, tá? E presentes, ele está também ligado diretamente a cuidados pessoais, ok? Vamos ser bem francos aqui e honestos. Quem é que não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta de ganhar presente. Até a pessoa pode dizer, eu não gosto de ganhar presente, eu não quero ganhar presente. Mas na verdade ela quer ganhar um presente. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Quem é que não gosta de ser surpreendido com presentes? Então, tem assim também uma cota para presentes. E aí eu vou ser mais ainda criterioso. Tem uma cota de presentes para amigos, parentes, esposa e filhos. O que é o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas elas não vão gostar do que aquilo eu vou dizer, mas você acha que o quê? Sua esposa merece um presente tanto, vamos dizer assim, tão igual, tão igual a quanto, vamos dizer assim, seu amigo ou sua amiga, sei lá, seu cunhado, sua cunhada, seu irmão, tá? Então assim, exatamente isso. O quanto vale para aquela pessoa. Então assim, as pessoas têm um orçamento que às vezes elas podem chegar e dizer assim, sei lá, R$100 para amigos, 200 para parentes, 500 para esposo. Então assim, muito, filhos, 300. Então e aí sim, isso vale muito também do seu orçamento. Porque o que às vezes você chega lá? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu cheguei lá assim, tem um aniversário de fulano. A pessoa vai lá e compra, aí achou um negócio arretado, passou, pá!
Mas por quê? Porque ela não deu, vamos dizer assim, um sentido para o dinheiro, significa que ela pode gastar mais ou menos, ok? Então, é muito importante definir valores de presentes. E o valor de presente que você deve investir mais é no seu esposo e na sua esposa. Esses é que devem ser os primeiros a você investir. Eles têm que ser o topo da lista. Por quê? Porque aqueles são pessoas que realmente estão com você. A sua esposa ou o seu esposo é aqueles que sempre vão estar com você, porque seus filhos vão crescer, cada um vai para sua casa e você vai ficar velhinho com quem? Você vai ficar velhinho com quem? Com a sua esposa ou esposo. Então, por isso, invistam invista nela, invista nele, seja com que ele seja o topo da sua lista de presentes, tá? Então, assim, o que é que você vai fazer, tá? Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, por quê? Porque quando você soma tudo isso, você tem que fazer uma pergunta que ela é muito importante para você. Aonde você está gastando mais, tá? Onde eu estou gastando mais e onde eu Onde eu estou gastando muito. Existe uma diferença entre gastar mais e gastar muito. O que eu quero dizer com isso? Eu estou gastando muito com o quê? Estou gastando muito com o supermercado. Foi uma identificação que eu encontrei há alguns meses atrás, fazendo a minha lista, vamos dizer assim, eu tinha um valor determinado e estava gastando muito mais, gastava um valor que às vezes as pessoas nem tem salário para ganhar isso, eu estava gastando de feira, tá? Nem tem salário, que as pessoas têm salário, às vezes que não gastava o que eu gastava com feira, com supermercado. Então o que acontece? Eu gastava muito, porque não fazia sentido a quantidade de dinheiro que eu estava gastando. Gastava muito, tá? Agora, o que quero dizer com que? Gastar mais significa que eu gastei mais do que deveria. Habitação. Vou dar um exemplo de habitação. A pessoa ganha 10 mil reais. O valor máximo que ela deve gastar para a sua habitação é o quê? 30% do seu valor. Significa o quê? Se a pessoa ganha 10 mil reais, ela deve gastar no máximo 3 mil reais com aluguel. E o aluguel, eu falo, aluguel, condomínio, IPTU, ela tem que estar enquadrada nisso, ok? Porque senão ela vai ter um problema orçamentário mais na frente. Mas tem gente que não, tem gente que porque passa o dia na rua, é solteiro e tal, o que é que ele faz? Aí ele gasta o quê? 4 mil, 4.500, 3.200, 3.000, então, ou seja, ele ultrapassa, ele gasta mais do que ele deveria, tá certo? Compreenderam bem aí? Então, gente, aí o que é que eu vou pedir para vocês agora? Se vocês conseguirem, eu quero que vocês anotem tudo essas relações. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui com o pessoal. Eu posso fazer, elaborar uma planilha ou algo parecido, mas eu já vou mostrar aqui, tá? E aí, se você conseguir, você tira um print da tela. Por quê? Porque isso que eu vou mostrar aqui é o seu gasto mensal e um plano que você deve fazer. Para quê? Que plano é esse? Um plano para você reduzir isso, ok? Então, vou estar aqui, ó. Vejam só aqui, tá? Não sei se vai dar para ver, ok? Não sei se está espelhado, tá? Aqui, ó, se você observar, tem todas as despesas. Aqui você tem o seu gasto mensal e aqui tem um plano. O que significa essa coluna de plano? Significa o seu plano que você tem que reduzir. Ah, eu consigo reduzir 5, eu consigo reduzir 10, eu consigo reduzir... Esse caso aqui eu não consigo reduzir. O que seria? Por exemplo, a habitação. Então, quando você começar a perceber na habitação que você, por exemplo, você tem um contrato que você não pode sair dele, então você não posso reduzir sobre isso. Mas, para compensar, onde é que eu posso reduzir? Eu posso reduzir no supermercado, eu posso reduzir no combustível, eu posso reduzir na casa, no esporte, eu posso reduzir em outras coisas. Então, esse é o intuito de a gente fazer isso, tá certo? Então, é com que você tenha... setores daquilo que você gasta e quanto você gasta, tá bom? Então, quando você encontrar tudo isso, você vai observar que eu vou dar outro exemplo. O que vai acontecer? Você vai ter uma renda do casal, vamos dizer assim, 10 mil reais, tá? Quando os dois somaram tudo, vendo todas as despesas, ela vai encontrar um outro valor, mais ou menos, chegando mais ou menos 8 mil reais, tá bom? Desses 8 mil reais,
ele vai dizer que tem o que? Desses 8 mil reais, eles têm 2 mil reais. Só que aí eles vão no saldo da conta, eles contam exatamente os valores que ele tem, significa que eles têm só 1.000 reais. Aí ele vai perguntar, meu Deus, se eu e Clarissa ganhamos 10 mil, fizemos todas as contas, chegamos a 8 mil reais, tá tudo anotado, tudo que a gente gastou, tudo como a gente foi, e no nosso banco só tem 1.000 reais, para onde foi 1.000 reais? O que foi que aconteceu? A primeira coisa que pensar, meu Deus, eu perdi dinheiro, sumiu dinheiro, fez isso com dinheiro, fez aquilo. Então o que acontece? Isso é uma coisa que é chamada despesas fantasmas. São aquelas despesas que você não planeja, são aquelas despesas que você não conta e são daquelas despesas que você, você faz. Então, esse sentido das despesas fantasmas é que devemos ter com o quê? Devemos criar um método para que ela não aconteça. E que método é esse? Infelizmente é que você vai ter que... Aí vem a parte prática, a parte, vamos dizer que eu posso chamar a parte um pouco mais burocrática, é que você vai ter que anotar para saber todas as despesas que para onde elas vão. Então, você vai ter que anotar, pelo menos por um tempo, você vai ter que anotar. O que são despesas fantasmas? É aquela despesa que você está com dinheiro no seu bolso, aí chega lá e foi e comprou 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, pronto, aí foi embora o seu dinheiro todo, só porque você comprou arroz, tá? Se você comprasse o feijão e o açúcar, o dinheiro ia ficar, mas você comprou o arroz, o dinheiro foi embora. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é o dinheiro que você tem no bolso e você não conta, mas ele vai fazer com que, fazendo com que você gasta sem controlar, tá? Ó, tem gente aqui que falou, meu método é sair sem cartão e com dinheiro contado. Tá, esse é um método interessante, é um método muito bom. Esse é um método que as pessoas, que as pessoas usam esse método porque elas não sabem usar cartão de crédito. Então, ou seja, são perfis de pessoas que são consumistas e elas precisam realmente fazer com que mudar os seus hábitos. E isso é uma mudança de hábito. Você sabe que você não pode sair com cartão de crédito porque sabe que se você vai olhar aquele presentinho que você quer, você vai lá e compra, né? Então é exatamente isso. E as pessoas, você está correta em fazer isso, você identificar isso. E agora tem que o quê? Tem que o quê? Criar, mudar esse hábito e dar o passo à frente, ok? E aí eu só quero falar uma outra coisa que a gente falou aqui, porque aí depois eu vou abrir para umas perguntinhas, que como a gente chegou um pouquinho mais tarde. Então o que acontece? Uma coisa chamada tomada de decisão. Quando você toma uma decisão, significa que você está começando a tomar o controle das coisas. Você está começando a tomar controle da sua vida financeira, está começando a tomar controle da sua vida, está começando a controlar aquilo que às vezes você acha que você não controla. É na tomada de decisão. Porque quando você toma uma decisão, significa que você quer fazer algo para o seu benefício, tá? Então, o que é tomar decisão? Tomar decisão também é ter sacrifício, fazer escolhas. Quando eu, vamos dizer assim, eu vou falar por mim, tá? E aí, quando eu tomei uma decisão que eu não queria mais beber, que eu não queria mais viver a vida que eu vivia, porque Clarissa chegou para mim e disse, ou você parar de beber, ou acabou o casamento, e eu não queria perder mais um casamento, que não queria mais que isso acontecesse na minha vida. O que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou parar. Por quê? Porque só o fato de eu pensar de perder Clarissa era muito pior do que eu perder, vamos dizer assim, parar de beber, ou fazer aquelas coisas, fazer farra e tal, do que eu gostava. Então, o fato de que eu quis parar de beber para não perder Clarissa, ou seja, houve, né? Isso realmente é uma mudança, mas não é uma mudança, vamos dizer assim, para melhor, mas não existiu desse exemplo porque é um exemplo muito pessoal meu e foi uma das melhores mudanças que eu fiz na minha vida. Então, para que você comece também a pensar que tomada de decisão é a mudança e há sacrifício, ok? Então,
Eu achando que tava abalando na economia. Mas é normal, tá? Então é isso. E o que é que acontece? A tomada de decisão é exatamente aonde você encontrar, se você se encontra nesse cenário econômico do casal. E aí você vai olhar coisas como o seguinte, tá lembrando daquela história que eu falei lá no comecinho? Poder econômico. O poder econômico está ligado diretamente ao quê? Ligado diretamente à sua receita, à sua despesa e quanto você tem de recurso. Significa que quando você tem recursos, você ou está no sinal vermelho, ou está no sinal amarelo, ou está no sinal verde. O que quero dizer com sinal vermelho? Significa que você reuniu todas as suas receitas, reuniu todas as suas despesas e você viu que você gasta mais do que ganha e ainda está endividado. Isso é um sinal vermelho. O sinal amarelo, quando você fez a mesma coisa, você reuniu todas as suas despesas, você reuniu todas as suas receitas e viu que você o quê? Consegue pagar tudo, mas não sobra nada. Ou seja, sinal amarelo. Por quê? Porque se vier um vento, esse vento vai derrubar a sua casa. Agora, se você está naquele sinal verde, o que acontece? Que você ganha, o casal ganha, se vocês estão no sinal verde, que é o casal que juntando suas receitas, juntando suas despesas, elas conseguem ainda pagar todas as contas, sobrar de 20% a 30% e guardar esse dinheiro investindo, significa que eles estão no sinal verde, mas também significa que eles não devem se acomodar. Por quê? Porque a economia realmente ela gira muito rápido, faz com que isso, esse rendimentos, por exemplo, de renda fixa até 2 anos atrás era uma maravilha, hoje já não virou mais um bom negócio. Por isso que você vê a renda variável, ela simplesmente dobrou de brasileiros hoje aportando dinheiro na bolsa. Por quê? Porque ela deixou de ser um negócio viável. Então assim, a economia ela muda de ciclo. Tá bom? E agora eu vou deixar aqui para vocês, eu espero que você tenha gostado, tá? Eu espero que você tenha entendido, tá, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido o que é agendamento. Agendamento de pagamento não é simplesmente fazer planilha e fazer, eu paguei tudo isso aqui e pronto, né? Não, na verdade ele é muito mais do que isso. Na verdade ele é o que? Ele é o início da sua subida para a Montanha da Liberdade. E eu gosto desse nome, Montanha da Liberdade, porque ela não está ligada diretamente a dinheiro, ela está ligada a projetos, ela está ligada a sonhos, ela está ligada a conquistas pessoais, a conquistas que você precisa. Então, e eu quero que você faça alguma perguntinha aí, temos mais alguns minutinhos e eu ficaria muito satisfeito em responder alguma dúvida sua. E aí? É o jogo? Faltou um pouquinho, já falei bastante. Então é isso, pessoal. Eu espero que você compreenda, tá, a função, tá, e essa história às vezes de a gente pensar, o meu dinheiro, o seu dinheiro. O meu dinheiro, o seu dinheiro, você vai pensar que é muito mais fácil pensarmos que a união faz a força, né? E a desunião ela faz o quê? A destruição. Então se você é um casal, então como se vocês não fazem isso, comecem a fazer isso, comecem a elaborar uma grana só. Deixa eu ver aqui, aperta tá, por favor, tem uma perguntinha aqui, ó. Quando está no sinal amarelo, às vezes isso vira um ciclo, como fazer para sair do vermelho para o verde? Nossa, ótima pergunta. Então o que? Às vezes o que é o sinal amarelo? Você paga as contas e tá bom, paga as contas e tá bom, paga as contas e tá. O sinal amarelo significa realmente atenção. E como é que eu faço atenção para mudar o sinal verde? Eu pego exatamente todas essas dicas, né, vamos dizer, essa planilha, e eu elaboro um plano de redução. O que é o plano de redução? Você lembra que eu falei todas as áreas setoriais de um agendamento de pagamento? Onde é que qual é o meu plano aqui? Onde é que eu posso diminuir para que eu consiga aumentar o que? Sair desse sinal amarelo para chegar no verde. Então, o sair do amarelo e chegar no verde é isso. É fazer um plano, e eu te digo sem sombra de dúvida, se você está no amarelo, você consegue economizar no mínimo 20% da sua despesa. Eu falo sem sombra de dúvida, eu posso te provar isso aí. Se você quiser falar comigo no direct, se você for amarelo, tá? Se você estiver no amarelo, eu te provo que você consegue reduzir 20%. Agora, se você estiver no vermelho, não. No vermelho você vai ter que fazer outro tipo de método para sair do vermelho, para ir para o amarelo, depois para o amarelo e para o verde. Não pensem que assim, é varinha mágica e você já sai pronto.
ok? Aumentar a renda extra também. Aumentar a renda extra, ele também é um método que você pode fazer com que você saia. Essa na verdade são duas formas, tá? A primeira forma é você economizar e a segunda é gerar mais receita. Não é só receita extra, na verdade você tem que gerar receita extra para criar receita passiva, porque a receita passiva é aquela que você vai fazer e você não vai precisar trabalhar mais para que você ganhe, todo mês você ganhe. A renda extra sim, a renda extra você tem que trabalhar, então você precisa fazer o quê? Você precisa criar uma receita passiva para que você gere, para que chegue na sua aposentadoria. E tem que fazer os dois, tá? Vamos lá, tem mais alguma... Vamos ver aqui se tem mais um comentário aqui pra gente ressaltar aqui. Todo o nosso gasto aqui em casa é no cartão de crédito. Assim temos o controle de onde vem o nosso gasto. Perfeito, tá? Você tem esse controle todo aí no seu cartão de crédito, é uma boa. Agora sim, pergunta que eu faço. Você está pagando a anuidade desse cartão e está ganhando milhas? Por quê? Porque o que é que eu quero dizer com isso? A anuidade de cartão de crédito é taxa, é tudo e tal. E isso se você tiver no amarelo, a primeira coisa que você não vai pagar, posso falar para você na real, é o cartão de crédito. Então o que é que acontece? Em vez do cartão de crédito virar uma ferramenta para você, ele vai virar o quê? Ele vai virar vai virar um problema. Mas sendo que se você conseguir girar esse ciclo, ele é uma ótima ferramenta para que você consiga benefícios. Que benefícios são esses? Poxa, você quer viajar, então você consegue milhas. E num determinado tempo que você tiver, você pode vender essas milhas e fazer dinheiro, tá? Eu já fiz milha e eu já tive, né? Já tive a oportunidade de gerar receita de R$ 1.400, eu acho que foi só de milha. Eu passei, sei lá, 8, 9, acho que foram uns 10 meses usando cartão de crédito forte. E aí quando eu fui vender, eu vendi, acho que foi mais ou menos por isso. Então assim, é muito legal isso, desde que você saiba realmente utilizar. O que aconteceu comigo? Deu uma escorregada, né? A primeira coisa que eu deixei de pagar foi o quê? Foi o cartão de crédito. Então, e a dívida do cartão de crédito ficou tão grande que mesmo vendendo essas milhas eu não consegui pagar. Aí depois eu tive que fazer outro método, tá? Então, para pagar essas dívidas. Então, por isso, não pense que eu não tenho autoridade de falar, porque eu já devi bastante e hoje, graças a Deus, nossas contas estão bem organizadas. Então, é isso, tá bom? Mais alguma pergunta? Espero que você tenha gostado, gente. Eu sou o Rogério Medeiros, tá? O Roger Medeiros, o bravo da finanças, segundo um amigo meu. Ele falou, você é o bravo das finanças. Então é isso, gente. Eu espero você na próxima terça-feira. Vamos falar mais ainda sobre finanças para casais. E se você está gostando desses assuntos, convida as pessoas. Toda terça e toda quinta-feira vamos estar sempre comentando algo sobre finanças para casais. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. E agora é o brabo das finanças. Valeu. Fui. Tchau. Cadê? Aqui. Ei, aqui tem mais. Tchau, pessoal. Valeu.